Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo uma receita de pão caseiro doce. A receita eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa estar respondendo, deixe aí nos comentários. E deixe joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que é muito importante para o canal crescer. Bom, pessoal, o primeiro ingrediente que vocês vão colocar é o ovo. São 2 ovos que eu coloco na minha receita. Depois disso, vocês têm que bater. Depois de batido o ovo, vocês podem acrescentar o açúcar. São 200, pode ser assim um copo de 200 ml, mais ou menos, de requeijão. Uma colherzinha de sal, não muito cheia. O leite tem que ser morno, numa temperatura que você consiga colocar a mão para misturar. E tem que ser 450 ml de leite. Não sei se vai dar para ver bem, mas são 450 ml de leite. A manteiga é 1 colher também, não muito cheia. Assim, mais ou menos. Óleo também vai precisar. São 100 ml de óleo. Ó, aqui. São 100 ml de óleo. E por último vai ficar o fermento. Então, eu vou conferir certinho aqui com vocês. Agora os cachorros começaram a latir, gente, pelo amor. Despejar aqui o fermento. Pode, se você tiver o biológico, só assim, não sei quanto vai precisar do biológico, mas o fermento seco é mais fácil de encontrar também no mercado, ó. São 10 gramas. 10 gramas desse fermento, pode ser a marca que você quiser. Ó, então vamos conferir. Eu já coloquei o ovo, o óleo, o leite, a manteiga, o sal, o açúcar e o fermento. Então agora é despejar um pouquinho de trigo. Eu peguei esse que já tá mais cheio, tem 1 quilo certinho aqui. E pode ser a marca que você quiser. Eu encontrei essa no mercado, então eu vou usar essa daqui. Eu vou colocar um pouco aqui para ir mexendo. Aí eu vou despejar aos poucos o trigo.
Bom, pessoal, eu já usei o meu trigo, ó, 1 quilo. Só que agora falta a massa terminar de dar ponto, então eu preciso de mais um pouquinho para ela desgrudar da minha mão. Ela também não pode ficar pegajosa. Então eu vou usar um pouquinho mais de trigo de outro saquinho aqui que eu tenho. Esse trigo que eu esparramei na mão para tirar a massa que estava grudada na minha mão, ela pode ser reaproveitada para terminar de dar ponto na massa. Você esparrama ela assim também na mesa, se ainda estiver grudando o pão na sua mão, a massa do pão, então daí você coloca mais trigo. Mas ela não pode estar grudando na mão, na mesa, no lugar onde você estiver amassando. Você tem que sovar a massa por mais ou menos uns 20, 15 minutos, até ela ficar assim bem homogênea. Bom, pessoal, depois de sovar bem a massa, ó, ela vai ficar assim. Ó, não gruda na mão, não sai massas de pão na mão, nada. Ela tem que ficar assim. Aí você vai dividir em quantas partes você quiser. Eu não tenho uma balança para medir nada. Eu separo, divido mais ou menos, para ficar num tamanho igual. Aí você dá uma esticadinha nela e divide. Eu vou dividir em 3 partes. Aí você tem que ver mais ou menos se uma massa não vai ficar mais pesada que a outra.
Bom, agora que eu já dividi, ó, em 3 partes, eu vou abrir ela para enrolar. Eu também não tenho o rolinho que abre, né? Então, eu abro na mão mesmo. Você vai fazendo assim, pra ela esticar bem. Não precisa ser muito comprida, não. Assim, mais ou menos. E aí você vai abrindo ela de maneira igual. Pra não dar diferença, uma parte ficar mais fininha, pequena do que a outra. Então, você vai ajeitando com a mão. Se você tiver o rolo de abrir massas, fica até melhor. Ó, aí você vem enrolando ela e dando uma apertadinha pra não se soltar. Dá uma ajeitadinha nas pontas. Ó. Ela fica assim. Eu gosto de usar uma forma mais ou menos assim desse tamanho e que caiba os 3 ou a quantidade que você dividir tem que caber dentro da forma, mas com um certo espaço entre eles, para que na hora que ele crescer ele não grude muito um em cima do outro. Da mesma forma você faz com as outras partes que você dividiu. Como eu dividi em 3, então agora eu estou fazendo o segundo pão. Segunda massa, né? Eu vou esticar ela aqui. E abrir de novo. Lembrando que sempre a hora que você for enrolar a massa, dê sempre uma apertadinha a hora que você estiver enrolando, para que ela não abra depois. Ó.
Ó, pessoal, fica assim. Agora eu vou pôr ele pra crescer. E a hora que ele crescer, que ele tiver bonitinho, daqui umas 2h30, 3 horas, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ele tá pequeno. Vamos ver a hora que ele crescer, daqui umas 2h30, 3 horas, como ele vai ficar. Bom, gente, esse é o resultado do pão. Eu já assei ele acabou de sair do forno, tá bem moreninho e depende muito de cada forno. O meu leva em torno de uns 45 minutos para assar. E ele fica assim. Aí depois você coloca um guardanapo limpo, úmido, em cima dele, para a casquinha ficar molinha, senão ele pode ser que fique com a casquinha firme. Aí eu sempre coloco e fica bom, fica gostoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.